Prefeitura e o governo de São Paulo instalaram grades de ferro para delimitar a Cracolândia, ponto de concentração de usuários de drogas no centro da capital paulista. Essa medida foi confirmada pelo vice-governador Felício Ramute ao portal G1. Ramute explicou que a ação faz parte de um esforço conjunto de Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes para liberar parte da via para o trânsito de carros de segurança e de saúde, como viaturas e ambulâncias, além de melhorar a abordagem de agentes e assistentes sociais aos usuários. A expectativa é que essa medida possa facilitar também a identificação de criminosos que traficam drogas ali na região. No começo do mês, a Defensoria Pública de São Paulo questionou a Prefeitura sobre supostas violações de direitos dos usuários de drogas que teriam sido constatadas durante uma visita do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos no mês de maio. As supostas violações incluem barreiras físicas de militares, abordagens e apreensão de pertences. Delegado Palumbo, o senhor acompanha essa situação que envolve a Cracolândia já há bastante tempo. O que achou dessas grades que foram instaladas para que os usuários, os dependentes químicos, possam fazer uso dos entorpecentes, especialmente crack, né? Olha, a prefeitura, tanto a prefeitura como o governo estadual, Tarcísio e Ricardo Nunes, eles estão empenhados em resolver esse problema da Cracolândia, mas não é um problema que se resolve em 4 anos. É um problema que está aí há décadas, né? E o pessoal dos direitos humanos já nada me surpreende. E eu queria fazer um convite para eles. Por que vocês não vão perguntar como é que estão os familiares do viciado? Porque esses sofrem e não têm culpa de absolutamente nada. Aliás, eu já falei isso em vários programas. Eu tenho um assessor que morou na Cracolândia, ficou 25 anos, dependente químico, dilacerou um patrimônio de R$2 milhões. E ele me ensina muito sobre essa parte das drogas, da Cracolândia. Ele já foi comigo até a Cracolândia, ele sabe conversar com esses usuários. E ele me falou uma coisa: olha, para a família é um alívio quando se interna compulsoriamente. Mas, infelizmente, aqui no Brasil não pode. Aqui tem defensor de bandido, aqui a justiça acata um pedido de uma ONG falando para um prédio tirar a cerca elétrica, porque onde já se viu, né? O nóia pode pular a cerca e tomar um choque e morrer. Quer dizer, é uma inversão de valores sem cabimento, sem limite. Querem impedir a polícia de trabalhar, querem impedir a prefeitura e o estado de trabalhar. Aí fica muito difícil, né? A quem interessa a Cracolândia? Instalação de grades para que os usuários fiquem confinados em um local ali na via pública, Cristiano Beraldo. A ideia é organizar esses espaços, facilitar as abordagens, também o tráfego de veículos, inclusive veículos da própria polícia e também do serviço de saúde. Mas eu acho que, fatalmente, a gente esbarra nessa questão destacada pelo delegado Palumbo, né? A internação compulsória é defendida por muita gente. O que acontece? A justificativa ou a desculpa da questão de saúde, né? O usuário, ele é um pobre coitado, ele tem que ser respeitado e tal, virou um motivo para a mais perfeita desordem, para o abandono, para a violência praticada contra comerciantes, contra pessoas que circulam ali, precisam circular nas imediações. Isso tem que acabar. Quer dizer, nós não podemos simplesmente achar que é normal entregar um pedaço da cidade para um grupo de pessoas que não tem absolutamente nenhuma condição de responderem pelos seus atos. Se essas pessoas entraram pelo caminho do crack e perderam condições de responder por si, nós, como sociedade, temos que ter o direito de forçar que essas pessoas sejam tratadas. Elas não podem simplesmente ficar nas ruas fazendo o que bem entendem. Isso não tem nenhuma justificativa. Até porque o tráfico de drogas que alimenta essas pessoas, ele é facilmente identificado. Essas pessoas não têm condição de fazerem um grande esquema de tráfico que vem, que ninguém olha, que não sei o quê, Não pegaram 70 hotéis no centro de São Paulo que eram usados para distribuição de droga? Quer dizer, então, que se avance nessa investigação, que ela não para aí. Né? Nós não podemos ficar de braço cruzado achando que isso é normal. Isso não é normal. Isso precisa ser resolvido
e tem que ter coragem e firmeza, coisa que a gente ainda não viu sobre esse assunto. Pois é, Tucão escreveu o seguinte: demarcação de terras para os usuários de crack. Claro, uma ironia, né? E a Vani, por que não colocar todos em um grande galpão da prefeitura ao invés de deixá-los nas ruas? Bom, enfim, tá aí a sugestão. Você, Mota? A droga tem duas características. A primeira é proporcionar uma grande sensação de prazer. A segunda é causar dependência química. E o combate às drogas é feito de duas formas. Primeiro, com educação. Educação para explicar para as pessoas o que é dependência química, qual é o risco que elas correm quando começa com esse uso recreativo. E a segunda forma de combater o problema das drogas é através da repressão. Repressão para impedir a produção e a venda das drogas. Isso é feito no mundo inteiro. A repressão, naturalmente, é mal recebida por aqueles que querem usar as drogas. Mas a repressão evita uma desgraça chamada dependência química. Essa desgraça, ela não afeta só o drogado. Parece óbvio, mas a gente tem que repetir. Ela afeta a família, ela afeta a sociedade, ela afeta a cidade. Pelo amor de Deus, vocês que ainda têm dúvidas sobre isso, deem um pulinho lá na Cracolândia. Vejam o que acontece lá. Pois é, e essa é uma situação, né, delegado Palumbo, que não se restringe somente a uma cidade gigantesca como São Paulo. O senhor, como deputado federal, já visitou outras cidades médias e até pequenas do estado de São Paulo e muitas enfrentam esse problema, né? Exatamente. É um problema generalizado. Campinas, Ribeirão Preto, também tem suas pequenas cracolândias. Aqui em São Paulo, não é só lá no centro que tem cracolândia, não, viu? Está espalhada aí por alguns bairros da cidade onde essas pessoas se reúnem exclusivamente para comprar droga e usar ali mesmo. Eu acho que uma ouvinte, telespectadora, falou: por que a prefeitura não coloca um galpão e coloca todos? Porque eles não querem. Eles querem ficar na rua. Eles querem ficar na rua atrapalhando o trânsito, fazendo o que quiser, cometendo pequenos furtos, cometendo roubo, às vezes até assassinado. Eles não querem ficar num lugar confinado porque vai dar aparência de cadeia para eles. Eu sou favorável a essa ideia, mas infelizmente não tem lei nesse país aí para se manter uma pessoa num galpão para ela ficar usando droga. Então a prefeitura tentou amenizar o problema, colocando essas grades para pelo menos o trânsito poder fluir. Tem taxistas, motoristas de aplicativos que se recusam a pegar passageiros ali naquela região. Ou então, e estão certos eles, não tiro a razão deles não. Ou então, esses mesmos motoristas de aplicativo que trabalham muito, alguns chegam a trabalhar 15 horas por dia porque estão em várias plataformas, né? Pagam academia só para tomar banho, não pode trabalhar livremente na cidade de São Paulo, porque em determinados locais não dá para entrar, não dá para pegar passageiro. Isso é um absurdo. Pois é, e agora eles estão usando o termo, ao invés de cracolândia, são cenas de uso, né, de drogas. Absurdo. É uma outra terminologia, enfim. Agora, Beraldo, não é algo restrito também ao Brasil, né? Muitas vezes eu já pude ver as cracolândias dos Estados Unidos, inclusive além do crack, tem outras drogas muito pesadas que a pessoa fica completamente desnorteada, congelada, uma situação terrível. Agora, as autoridades norte-americanas estão tratando desse tema de que forma? É um desafio bastante parecido que tem no Brasil, em cidades onde você vê de forma mais explícita esse problema de uso de drogas. Austin, no Texas, é um exemplo disso. Você tem um padrão, né? A Califórnia, enfim, várias cidades na Califórnia que estão numa situação lamentável de consumo de drogas, de violência, etc. O padrão, ele indica sempre uma administração democrata que quer transformar o ambiente do município, o ambiente social do município num grande experimento de liberdade. E eles não se convencem que deu errado. Isso é que é uma coisa interessante. A vantagem, entretanto, dos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, Caniato, é que o Estado tem autonomia. Então você consegue sair de um local onde a administração pública gera esse ambiente e você vai morar em outra cidade, você vai morar em outro estado, porque a cidade consegue se organizar de forma a atender os anseios da sua comunidade que vive ali
né? É uma coisa interessante. As cidades nos Estados Unidos, elas são incorporadas, como se fosse uma empresa. E aquela comunidade, quando incorpora, ela assume responsabilidades em relação à segurança, em relação à saúde, em relação à educação, mas elas assumem. Por isso que tem um vínculo tão forte do munícipe com o município. Por isso que os cargos de vereador são não remunerados. Em geral, vários prefeitos também têm cargos não remunerados. Por quê? Porque eles atuam como se fosse o síndico. Eles olham para aquela cidade como se fosse ali um condomínio que eles precisam cuidar e zelar. Então, essa diferença de dinâmica permite que você crie tanto ilhas de preservação de um ambiente como ilhas de degradação do ambiente. E aí tem gente que aplaude. Você vai a Austin, você vê as pessoas dormindo na rua, drogadas e tal, e uma turma, sobretudo a turma das empresas de tecnologia, muito jovens, ganhando muito dinheiro, que acham que está tudo bem, que acham que o papel deles é dar um dinheiro, é entregar um prato de comida, né? Porque eles se sentem bem de estou fazendo a minha parte, estou fazendo alguma coisa. Eu dou dinheiro para uma ONG, eu dou dinheiro lá para a Open Society, do Jorge Soros, então eu estou do lado bom. Mas não, eles não têm consciência da dinâmica destrutiva que se mantém com base nesse dinheiro que ele alimenta o sistema. Pois é, e em meio a esse problema que muitas cidades enfrentam, né, Mota? Claro, São Paulo principalmente, mas outras capitais como o Rio de Janeiro, a gente observa essa relativização do entendimento do mal que as drogas fazem, inclusive uma apreciação que está acontecendo nesse momento no Supremo Tribunal Federal. Quando você fala de descriminalização das drogas, você acaba talvez reforçando a teoria de que, peraí, a droga não faz tão mal assim, né, Mota? Isso é um projeto ideológico, na minha opinião, Caniato. É uma recusa de enxergar a realidade que está na frente. Tem um ótimo exemplo acontecendo nos Estados Unidos agora. O último dado que eu tenho é de 2021, mais de 100 mil mortos por overdose, mais do que o dobro do total de todos os mortos por armas de fogo nos Estados Unidos, incluindo suicídios, que deu mais ou menos 50 mil mortes. Uma cidade que está no centro dessa crise, que já foi uma cidade maravilhosa, São Francisco. São Francisco, em 2023, quebrou o recorde de mortes por overdose, 800 mortos. No centro disso está o fentanil. O fentanil é uma droga sintética fabricada na China, altamente viciante. E por que São Francisco ficou no centro desse terremoto de drogas? Por causa de uma lei chamada Proposição 47, que foi aprovada pelos eleitores da Califórnia. O que é que essa lei fez? Ela transformou, prestem atenção, a posse de drogas de crime em contravenção. E o que aconteceu em seguida? A polícia, então, reduziu os esforços de combate às drogas. Lógico, não é mais crime, é contravenção. Vamos focar nos crimes. E os ativistas pró-drogas trabalharam duro para disseminar essa noção que a gente escuta todo dia por aí. Que drogas, gente, é uma coisa normal, é igual ao café, né? É parte do estilo de vida moderno, descolado, não tem nada demais. Qual foi o resultado em São Francisco? Uso aberto de drogas. Vocês devem ter visto os vídeos, é fácil achar na internet. E um recorde de mortes por overdose. É como diz o grande economista Thomas Sowell, uma política pública deve ser avaliada por seus resultados, não por suas intenções.